Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui, reunidos esta noite com cada um de vocês para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelo apoio que tem dado ao meu ministério, ao pastor Joel Freire Costa, pastor presidente desta igreja, da Confrader, dessa convenção abençoada, a toda a sua diretoria, a todos os preletores que ministraram a palavra de Deus durante esses dias. Minha gratidão a Deus pela vida da irmã Mabel, a esposa do pastor Joel, e todas as irmãs que estão celebrando também a sua festividade, Mulheres de Fé, o 18º Encontro Mulheres de Fé. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, Cristiane, que está me acompanhando nessa oportunidade, com quem já somos casados há 27 anos. E nós glorificamos a Deus por isso, como também tantos amigos. Deus abençoe. Pastor Leidi Ribeiro, nosso amigo, pastor Alderi Nelson Rocha, pastor Jade, pastor Luiz e tantos outros homens de Deus que aqui estão nesta oportunidade. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo, neste momento, em dois textos da palavra de Deus. Primeiro vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. São Lucas capítulo 20, versículo 21, que é o tema dessa festa, é Lucas capítulo 20 e o versículo 21. Os que já encontraram São Lucas capítulo 20 e o versículo 21, pode dizer amém? Está escrito: e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Agora, João, capítulo 17, e o versículo 3. João, capítulo 17, e o versículo 3. Todos aqueles que já encontraram São João, capítulo 17, e o versículo 3, pode dizer amém? Amém. Está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar.
nós já sentimos a sua glória eternamente. Deus seja glorificado. Queridos, quero só aproveitar e dizer para vocês que após o término do culto, vocês vão encontrar ali alguns livros da nossa autoria. Tem o livro 366 Esboços Bíblicos, prefaciado pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, com 366 mensagens bem mastigadinhas para você pregar, com tema, introdução, explanação, conclusão. Tem também a Bíblia do Pregador Pentecostal, esta Bíblia que Deus nos deu a honra de ser o comentador dela. É a única Bíblia de estudo hoje que oferece 1002 sermões para você pregar, junto ao texto bíblico, além de um curso básico de teologia com 12 matérias, e também a Bíblia da Pregadora Pentecostal, depois do sucesso da Bíblia do Pregador Pentecostal, a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das maiores sociedades bíblicas do mundo, exporta a Bíblia para 103 países do mundo, em 32 idiomas diferentes, lança a Bíblia da Pregadora Pentecostal, essa Bíblia muito linda que tem vários recursos para as irmãs que ministram a palavra de Deus e que querem crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho costume, pastor Joel, todo lugar que eu apresento esta Bíblia pela primeira vez, eu costumo presentear ao pastor e a sua esposa com um exemplar. Eu gostaria, nesse momento, de chamar o pastor Joel para receber um exemplar da Bíblia do Pregador Pentecostal, e minha esposa Cristiane vai entregar para a irmã Mabel um exemplar da Bíblia da Pregadora Pentecostal. Pronto, pastor Joel, o senhor vem aqui, pastor. Queria que alguém registrasse esse momento importante aqui. Pastor, é verdade. Maravilha, meu pastor. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero glorificar a Deus esta noite por estarmos celebrando o encerramento do 24º aniversário das Assembleias de Deus Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos, bem como a 22ª Escola Bíblica de Obreiros e o 18º Encontro Mulheres de Fé, e dizer que esta festa é para Jesus, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto
quarto homem da fornalha de fogo. Ele é o esposo fiel, ele é o Pentecoste prometido, ele é o oráculo de Deus, ele é o cidadão de Belém, ele é a preciosa consolação, ele é o avivalista da obra de Deus, ele é o desejado de todas as nações, ele é o homem cujo nome é renovo, ele é o sol da justiça, ele é o Messias prometido de Israel, ele é o carpinteiro de Nazaré, ele é o bom samaritano, ele é o filho de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a água da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o caminho, verdade e vida, ele é a videira verdadeira, ele é o batizador com o Espírito Santo, ele é o justificador dos culpados pela lei, ele é o segundo Adão, ele é a nossa reconciliação, ele é a liberdade proclamada, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, ele é o único mediador entre Deus e o homem, ele é o reto juiz que nos coroará, ele é a graça de Deus, ele é o grande poder do evangelho, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é juiz e legislador, ele é a viva esperança, ele é a esperança alegre, a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, ele é o amor verdadeiro, ele é a verdade amorosa, ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando, por um minuto dando glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, receba o renovo de Deus para a sua vida. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus e experimente sair daqui falando em novas línguas pela primeira vez esta noite. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido dois textos importantes da palavra de Deus. Primeiro, em Lucas, capítulo 20, e o versículo 21, que é o texto base do tema desta festa, que é o caminho de Deus segundo a verdade. E interessante que nesse texto sagrado, Jesus, ele, com muita propriedade, que é chamado de mestre verdadeiro, porque de fato ele é. Ele veio ensinar o caminho de Deus segundo a verdade. E na verdade ele veio revelar o único Deus verdadeiro, conforme ele mesmo se expressa na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, e o versículo 3, que a vida eterna é exatamente esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E exatamente, nós estamos nesta escola bíblica, exaltando o Deus vivo e verdadeiro. E exatamente esse tema que me foi proposto, o Deus verdadeiro. E é esse Deus verdadeiro que nós estamos apresentando para vocês esta noite. O Deus
único, o Deus inconfundível. Exatamente, a Bíblia mostra, do Gênesis ao Apocalipse, que só existe um único Deus verdadeiro, que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, de maneira que este Deus foi nos trazendo a sua revelação através da história de forma gradual, aos patriarcas, depois aos santos profetas e apóstolos, até Jesus Cristo, a própria verdade em pessoa. E ao observarmos atentamente a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que este Deus único e verdadeiro é um Deus cuja dimensão chega a ser inimaginável. O salmista, no Salmo 145, e no versículo 3, ele chega a dizer que a sua grandeza é insondável, a sua inteligência, o seu entendimento é ilimitado, porque a própria Bíblia diz que Deus, esse Deus vivo e verdadeiro, ele é tão grande que ele mediu o céu a palmo. Já imaginou o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são apenas o pó dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele pegou todos os montes e pesou numa balança. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem o céu dos céus cabe ele. A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra só serve de tapete para os seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele se assenta na roda do globo terrestre para contemplar todos os moradores da terra, que são como um gafanhoto em suas mãos, e as nações é como pingo no balde d'água, e ainda é menos do que nada. Sabe por quê? Porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Deus que você serve. E esse Deus vai se revelando na Bíblia de forma gradual. Por exemplo, Moisés nos apresenta esse Deus único e verdadeiro em Gênesis 1:1 como Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Já o sumo sacerdote, o misterioso Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14 e no versículo 18, já nos apresenta ele como El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todas as divindades existentes. E ainda ele próprio se apresenta para Abraão em Gênesis capítulo 17 e versículo 1 como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E o próprio Abraão o chama lá em Gênesis no capítulo 15 e no versículo de número 8 como Adonai, o meu dono, o meu Senhor. E ainda em Gênesis capítulo 21 e no versículo 33, ele levanta um altar e o chama de El Olã, o Deus eterno. E o próprio Jacó o apresenta para José em Gênesis capítulo 49 e no versículo 24 como o Todo-Poderoso, que é o valente de Jacó e a pedra de Israel. Mas ele se apresenta para Moisés em Êxodo capítulo 3 e no versículo 14 como Iavé, o grande eu sou. E ele ainda se revela para Moisés em Êxodo no capítulo 34 e no versículo 6 como um Deus misericordioso e longânimo, grande em beneficência. E ainda em
Êxodo capítulo 34 e no versículo 14 como um Deus zeloso, mas ele se apresenta em Levítico capítulo 20 e no versículo 8 como Iavé Mecadeci, o Senhor que nos santifica, mas ele se revela em Números capítulo 14 e versículo 18 como um Deus longânimo, e em Números 23, 14 como Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria ele, não cumpriria. Mas Moisés descreve ele em Deuteronômio no capítulo 7 e no versículo 9 como o Deus fiel, El Hanemã, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas ele ainda se apresenta para Josué no capítulo 3 e no versículo 10 como o Deus vivo que está em nosso meio, e em Josué 3,13 como o Senhor de toda a terra, e em Juízes 6,24 como Iavé Shalom, o Senhor é a nossa paz, e em Juízes 11,27 como Iavé Softenu, o Senhor é o nosso juiz. Mas ele ainda se apresenta como o Deus de Elias que manda fogo do céu, e a multidão grita, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Jó descreve no capítulo 9 e no versículo 10 como aquele que faz maravilhas tais que não se podem contar. Mas o salmista no Salmo 91 versículo 1 apresenta ele como o onipotente, e o salmista no Salmo 113 versículos 4 e 5 ele chega a dizer, quem é como o Senhor nosso Deus que se inclina para ver o que se passa na terra. Aleluia. O profeta Isaías no capítulo 40 e no versículo 25 ele diz, quem é semelhante a Deus? E no 40, 29 ele diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas Isaías 57, 15 ele se apresenta como alto, o sublime que habita no alto e santo lugar, mas também habita com um coração contrito e com de espírito quebrantado. Para Jeremias no capítulo 10 e no versículo 10 ele se apresenta como o Deus da verdade, o Rei eterno. Aleluia. E Daniel apresenta no capítulo 4 e no versículo 37 como aquele que faz sinais e maravilha e humilha os que andam na soberba, e em Daniel 2:21 como aquele que muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis. E o profeta Naum no capítulo 1 e no versículo 3 ele diz que o seu caminho está na tormenta, mas em Naum 7 diz que ele é fortaleza no dia da angústia. Mas a maior revelação desse Deus tão grandioso acontece exatamente em Mateus capítulo 6 e no versículo 9. Embora, queridos, alguns afirmem que a maior revelação desse Deus único verdadeiro seja Êxodo 3:14, quando ele se revela como grande eu sou. Mas para mim particularmente, pastor Joel, a maior revelação feita por Deus na Bíblia é Mateus 6:9. Sabe por quê, queridos? Porque pela primeira vez na história, Jesus nos deu o privilégio de dirigir a esse Deus verdadeiro dizendo, Pai nosso que está nos céus. Oh, queridos, não existe coisa maior do que isso.
Eu desafio você a me mostrar no Antigo Testamento Abraão chamando Deus de pai. Eu desafio você a me mostrar no Antigo Testamento Moisés chamando Deus de pai. Moisés o chamava de cântico, o chamava de rocha. Davi também, mesmo homem segundo o coração de Deus, o chamava de fortaleza, de cidadela maior, de rochedo. E tantos outros grandes escritores da Antiga Aliança nunca ousou se apresentar para ele chamando de pai. Mas em Mateus 6:9, pela primeira vez na história, Jesus nos outorgou esse direito de dizer: Pai nosso que está nos céus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É isso que Jesus veio revelar. O Deus único e verdadeiro, que é o nosso Pai, que é o seu Pai, e que se apresenta como um pai apaixonado pelos seus filhos. É essa revelação de Deus em Lucas, na parábola do filho pródigo. Ali é a descrição de Deus como um pai compassivo, que suporta um filho intransigente dentro de casa, mas que recebe de braços abertos o que saiu de casa e está voltando arrependido. É esse Deus maravilhoso em que o próprio Jesus diz em João 4:24 que Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É este único Deus verdadeiro que Jesus revela, amando o mundo de uma maneira inexplicável, como João 3:16. Mas Lucas ainda escreve em Atos capítulo 17 e no versículo 25 que Ele é que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas Paulo vai descrever em Romanos 1:23 que Ele é um Deus incorruptível, em Romanos 1:25 que Ele é o Deus bendito eternamente, em Romanos 15:5 que Ele é o Deus da paciência e da consolação, em Romanos 15:13 que Ele é o Deus da esperança, em 1 Coríntios 10:13 que Ele é o Deus fiel, que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Mas em 2 Coríntios 1:3 Paulo apresenta como Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Mas Paulo apresenta em Gálatas 4:6 como Deus que enviou o seu Filho ao nosso coração, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai. Mas Ele é o mesmo Deus que Paulo revela em Efésios 1:17 como Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Efésios 3:20 como aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas em Colossenses 1:14 como Deus invisível. Mas em Filipenses 4:19 como Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Mas em 1 Tessalonicenses 1:9 como Deus vivo e verdadeiro. Mas em 2 Tessalonicenses 2:13 como aquele que nos escolheu desde o princípio para a salvação. Mas em 1 Timóteo 17 como ao Deus único. Mas em 1 Timóteo 6:16 como o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, onde homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Mas em 2 Timóteo 4:8 como o reto juiz que nos coroará. Mas em Tito 2:13 como grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas em Hebreus capítulo 1 versículo 1 como Deus que fala de muitas maneiras. Mas em Tiago 17 como o Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Mas Pedro revela em 1 Pedro 5:10 como Deus de toda a graça. Mas João 1:5 revela como luz, o 4:8 como amor, e em Apocalipse 1:8 como o Alfa e o Ômega, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto.
O Espírito de Deus fala ao meu coração que Deus está reservando, pastor Joel, algo extraordinário para esta igreja. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: o que Deus tem para você é maior do que o que você possa imaginar. O Espírito de Deus diz que você vai chegar aonde você nunca imaginou chegar. Porque nós estamos aqui, queridos irmãos, proclamando o Deus da verdade. Sim, queridos, o Deus que nós estamos proclamando esta noite é a própria verdade em pessoa. Aleluia. A tônica, o assunto principal dessa escola bíblica é verdade. Aleluia. Diga para o seu irmão: você vai sair daqui cheio da verdade. Aleluia. Sabe por que você vai sair daqui cheio da verdade? Porque eu estou falando de um Deus vivo e verdadeiro. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque Jesus veio nos ensinar o caminho de Deus segundo a verdade. Você vai sair daqui cheios da verdade, porque em Deuteronômio capítulo 32 e no versículo 4 está escrito: eis a rocha cujas obras são perfeitas. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Olha que coisa extraordinária. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é a própria verdade. Mas em João 14:6 diz que Jesus é a verdade. Mas em João 14:17 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas em João 17:17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas em Gálatas 2:5 diz que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. Mas em 1 Timóteo 3:15 diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, se o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, o evangelho é a verdade, a igreja é coluna e firmeza da verdade, então o mínimo que Deus exige dos seus filhos é que sejamos homens verdadeiros, mulheres verdadeiras, obreiros verdadeiros, cooperadores verdadeiros, diáconos verdadeiros, presbíteros verdadeiros, evangelistas verdadeiros, pastores verdadeiros, missionários verdadeiros, cantores verdadeiros, pregadores verdadeiros, igreja verdadeira. Quantos podem glorificá-lo? Quantos podem adorá-lo? Nós vivemos numa época, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a era dos fake news, quando estão querendo transformar uma verdade em mentira, que aliás a Bíblia previu isso em Romanos 1:25, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E nós estamos vivendo esse período, queridos, de tanto engano, de tantas coisas que parece verdade, mas não é. Nós vivemos uma época, desculpe a minha sinceridade, de pirataria espiritual. Não é só pirataria no comércio. Hoje em dia, nós percebemos que no comércio, nós encontramos, por exemplo, lá no Brasil, pessoas que usam roupas de marca, mas é só imitação. Você chega em algumas lojas, outro dia eu fui numa loja, queridos irmãos, lá no Brasil, e estava lá, Nike, o tênis que você vê que é a cópia mais perfeita do original, mas é falso. Sim, queridos irmãos, não é verdadeiro. Você encontra lá relógio, você vai na Galeria Pajé, por exemplo, lá em São Paulo, você compra Rolex, que você olha assim e pensa que é original, mas é pura imitação. Estamos vivendo numa época em que exatamente parece verdade, mas não é. E no mundo espiritual,
não é diferente. O que tem de movimento surgindo aí, que você pensa que é verdade. Jesus disse, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas vocês sabiam que a Bíblia fala que existe unção falsa? Mas pastor, aonde o senhor arrumou isso? Pode ler. 1 João 2,27 diz que a unção que está sobre você é verdadeira e não é falsa. Então, se ali diz que a que está sobre você é verdadeira e não é falsa, é porque existe muita unção falsa por aí, imitação das coisas de Deus. Você não precisa sair por aí atrás de milagre, você não precisa sair por aí atrás de espetáculo, porque tem muita gente aí enganando, vendendo uma verdade, queridos irmãos, que não é verdade. Na verdade é uma mentira com aparência de verdade. Mas aqui você tem palavra pura, sem mistura. Você vai sair daqui cheio da verdade de Deus, porque está escrito lá no Salmo 91 e no versículo 4, que a sua verdade é escudo e broquel. Aleluia, diga para o seu irmão, a verdade protege. Aleluia, você vai sair daqui protegido pela verdade. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque está escrito no Salmo 85, no versículo 10, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito em Provérbios capítulo 8 e no versículo 7, que a minha boca proclamará a verdade. Está escrito em Provérbios capítulo 23 e versículo 23, compra a verdade e não a vendas. Diga para o seu irmão, a verdade não tem preço. A verdade é inegociável. Aleluia. Esses dias eu estava vendo uma entrevista no dia 1º de abril em uma rádio em São Paulo, o dia da mentira, e aquela entrevistadora estava perguntando para uma psicóloga, por que no Brasil celebra o dia da mentira? E ela respondeu, é porque infelizmente as pessoas parecem que preferem ouvir uma doce mentira do que uma amarga verdade. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, o remédio doce não cura não, o amargo sara. Esta noite você está ouvindo a verdade, mas vai sair daqui sarado, vai sair daqui curado, porque a verdade protege, a verdade liberta. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque está escrito lá em Eclesiastes no capítulo 12 e no versículo 10, que procurou o pregador trazer palavras de verdade. Está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15, que houve um período em que a própria verdade estava tropeçando pelas ruas. Está escrito em Jeremias capítulo 5 e no versículo 1, o próprio Deus fez um desafio ao profeta: andai pelas ruas de Jerusalém, procurai pelas praças, vê se achais um homem que busque a verdade e pratique a justiça, e eu perdoarei a ela. Veja que situação, escassez da verdade em Jerusalém, a ponto do profeta Jeremias dizer no capítulo 9, versículo 5, que a própria verdade havia sido eliminada da sua boca, porque cada um não fazia mais do que mentir e para o seu próprio companheiro. Mas em Jeremias capítulo 23, no versículo 28, está escrito: o profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Está escrito em Oséias capítulo 4 e no versículo 1, assim diz o Senhor: eu tenho uma contenda com todos os moradores da terra, porque nela não há verdade, não há conhecimento de Deus e nem amor de Deus. Mas em Mateus capítulo 22 e no versículo 16, Jesus Cristo é o mestre verdadeiro que veio para proclamar a verdade e ensinar o caminho de Deus segundo a verdade. Está escrito lá em João no capítulo 1 e no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em
João capítulo 1 e versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em João capítulo 3 e versículo 21, que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Está escrito em João capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 25, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é Deus bendito eternamente. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7, que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Está escrito em Gálatas capítulo 2 e versículo 5, que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 25, deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14, que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15, que a igreja é igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 4, que nos últimos dias alguns se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22, que nós temos purificado a nossa alma pela obediência à verdade. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 12, que a verdade deve estar
presente conosco. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6, que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto agora. Nessa escola bíblica, Deus está levantando arautos da verdade. Deus está levantando proclamadores da verdade. Com a permissão do pastor Joel, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia. Deus está levantando nessa escola bíblica futuros pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Receba esta palavra profética de Deus para a tua vida, porque o Espírito Santo me revela agora que Ele vai investir no teu ministério de uma maneira nunca antes. A partir de hoje, só os que tomam posse desta palavra receba, porque Deus está dizendo que Ele vai facilitar. Ele vai destravar o que estava travando, o que estava bloqueando. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus está facilitando as coisas para você. Recebe, porque é uma palavra profética que o Espírito está colocando na minha boca agora. Deus está dizendo que está facilitando as coisas para que o projeto se torne realidade na vida de muita gente aqui na América. Deus vai fazer uma coisa linda agora. Abre a palma da sua mão direita assim agora. E se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da tua mão. Vai ter crente aqui que a mão vai ficar quente, pegando fogo. É o sinal de Deus na tua vida. Agora tem uma coisa: a partir de hoje, onde você colocar a mão haverá cura. Aonde você colocar a mão haverá milagres, haverá prosperidade, haverá maravilha. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um obreiro do Senhor, aonde houver uma serva do Deus Altíssimo, aonde houver um servo do Deus Altíssimo que deseja receber o dom da palavra, a partir de hoje, Senhor, eu faço um pedido de profeta. Quando o teu servo abrir a Bíblia para ler, traz revelações novas da palavra. Traz algo novo para o ministério do teu servo. Que a partir de hoje, quando o teu servo abrir a boca para pregar, que a unção possa fluir na igreja. Quando a tua serva abrir a boca para pregar ou para cantar, que a glória do Senhor possa tomar conta da igreja. E como prova que tu vai fazer isso, eu quero fazer um pedido de profeta. Aonde houver um crente dando glória, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder e de unção agora.
Deus vai tomar tua boca. Deus vai usar tua boca agora. Deus vai colocar uma palavra profética na sua boca. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Eu quero que forme um cordão humano. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pode unir os corredores. Eu descobri na Bíblia que a unção contagia, a unção pega, a unção se espalha. Deus vai derramar uma unção contagiante agora. Assim como a unção passou de Elias para Eliseu, a unção vai passar de um para o outro agora. Feche os seus olhos. Repitam comigo agora. Querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e da verdade, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora. Abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo teu irmão. Declare que Deus está renovando tua família agora. Declare que Deus está renovando teu ministério agora. Declare que Deus está renovando tua saúde agora. Declare que Deus está renovando teu casamento agora. Declare que Deus está renovando tua vida espiritual agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e fale em novas línguas agora. Sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo agora. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito da verdade. Sejam cheios do Espírito da verdade. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando aleluia.
me ama no imarraça, que me ama, que me ama. Eu gostaria de perguntar agora em nome de Jesus. Já vou voltar o microfone ao pastor. Antes, eu gostaria de perguntar se tem uma pessoa que não é crente no nosso meio. Uma pessoa que não é evangélica. Ou quem sabe alguém que esteja afastado da igreja. E foi convidado por outra pessoa para participar do encerramento desta festa. E você foi tocado pela verdade de Deus na sua vida. E gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador. Levante uma de suas mãos. E venha aqui na frente, eu quero orar por você. Onde está um moço? Uma moça? Um senhor? Uma senhora? Um homem? Uma mulher? Que gostaria de mudar de vida esta noite. Quem sabe você parou no meio do caminho por uma decepção qualquer. Mas hoje Deus está lhe dando a oportunidade de recomeçar. Porque Deus não desistiu de você. Deus ainda é o pai do filho pródigo. Onde está a primeira pessoa que gostaria de se reconciliar com Deus? Levante uma de suas mãos. Jesus te ama. Está vindo ali uma vida preciosa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. O culto desta noite proporcionou festa no céu. Porque aqui está uma vida preciosa, se rendendo aos pés do Senhor. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Onde está mais uma pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Aqui do meu lado esquerdo. Por favor, meu querido irmão, olha aí do seu lado direito. Olha aí do seu lado esquerdo. Veja se tem uma pessoa que não é crente. Ou alguém que esteja afastado da igreja e gostaria de se reconciliar com Deus. Levante-se e venha. Jesus te ama. Ele vai perdoar os seus pecados. Não importa o tamanho do seu erro. Não importa quão grande seja o seu pecado. Porque a Bíblia diz que não há pecado maior que a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que todos os seus erros. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Está vindo ali mais uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, chorando, tocado pelo Espírito Santo. É noite de salvação, é noite de redenção. Urabachanda rabahá sobre kibianda rabahai, remachemi amahai. Aleluia! O céu está em festa esta noite.
A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está em festa aqui na Flórida, mas o céu também está em festa, porque vidas estão se rendendo aos pés do Salvador. Aonde está a terceira pessoa que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Só está faltando você. Venha, eu estou te esperando. Venha, Jesus te ama. Venha, Ele tem um plano especial na sua vida. Deus não desistiu de você. Vamos nos colocar de pé neste momento, queridos, e vamos orar por essas duas vidas preciosas que estão se rendendo ao Senhor esta noite. E eu sinto que Jesus quer salvar mais pessoas. Jesus sempre quer salvar mais pessoas. Onde está mais uma vida preciosa? Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Eu estou te esperando. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, para que todas as algemas satânicas sejam quebradas e que vidas sejam livres. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar por essas vidas tão preciosas. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai querido, por essas vidas preciosas. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Liberta dos vícios. Firma os seus pés numa rocha. Escreve os seus nomes no livro da vida e faz deles cidadãos dos céus. Em nome de Jesus. Dê um abraço nesta pessoa e diga para ela: bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia, aplaude o nome de Jesus, que Ele merece. Sente-se um minutinho, queridos, que eu já vou devolver o microfone ao meu pastor Joel Freire Costa.